Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí na terça-feira, estamos falando aí sobre Apocalipse, capítulo 11. Ainda estamos na sexta trombeta. O último tema que nós falamos foi do livrinho que ficou doce e depois se tornou amargo, que seria a decepção, né? Por volta ali de 1840, 1844, o momento da mensagem. E agora, no capítulo 11, João ele tem uma ordem de medir o santuário de Deus. Na verdade, Apocalipse capítulo 11 fala sobre dois pontos específicos. Ainda da sexta trombeta, essa ordem de medir o santuário de Deus é ainda sexta trombeta. E no verso 15 em diante, o verso 15 em diante vai falar do capítulo 11 da sétima trombeta. Normalmente se aplicam à volta de Jesus, mas eu tenho partido do pressuposto que essa sétima trombeta não é a volta de Jesus, mas sim a ida de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo. A gente vai estudar com mais calma isso depois. Eu já falei no sermão de sábado passado, tá bom? Mas hoje a gente vai falar sobre a ordem de medir o santuário de Deus. Note também que eu estou usando as sete trombetas no contexto historicista, ou seja, esse contexto eu estou usando neste contexto historicista, eu estou usando as sete trombetas no contexto historicista. Hoje há muitas aplicações, principalmente aí a sexta trombeta, a sétima trombeta, como sendo algo para agora, para os tempos de agora, ou usam as trombetas em comparação com as pragas. E eu já expliquei anteriormente que, por mais que tenham linguagens parecidas, as trombetas não são as pragas. As pragas ainda não aconteceram, as trombetas já aconteceram. A gente pode ter um vislumbre das trombetas, um vislumbre das pragas através das trombetas? Podemos, mas não são o mesmo período, não cobrem o mesmo período, até porque não é as sete trombetas não vieram do período das dos selos, do sétimo selo, depois quando tem o silêncio no céu, tem o sétimo selo e aí aparece as trombetas para tocar. Na verdade, ali é um princípio de ampliação e repetição, nós já falamos sobre isso. Só relembrando, para a gente pensar nisso aqui. Se você ainda não assistiu, está assistindo hoje pela primeira vez, volte nas explicações passadas, tá bom? Então, nós não aplicamos as trombetas como sendo algo agora, algo que já aconteceu. E tem outras coisas importantes no livro Apocalipse que ainda vai acontecer. Então, vamos lá. No livro de. Vamos fazer também uma palavra de oração? Maravilhoso Deus, Pai querido, nos abençoe, abra a nossa mente para estudarmos esse tema especificamente. Em nome de Jesus, amém. Olha só o que acontece aqui no verso 1. Foi dado um caniço semelhante a uma vara e foi-me dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa à parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi dado aos gentios, e estes, por 42 meses, pisarão os pés na cidade santa. Esses dois primeiros versos são importantes porque, olha só, João é que recebe a ordem. João é um ser humano, ele está tendo as visões dos céus. Ele foi arrebatado, não só nos sentidos, ele foi literalmente, vamos dizer assim, levado, ele estava ali vendo as coisas. Não sei como isso, mas é esse o sentido que parece desde o início ali de Apocalipse capítulo 1. E nesse contexto foi dado a ele um caniço. Essa expressão caniço pode ser traduzida como uma vara de medição. Aí, semelhante a um bordão, né? Aí foi traduzido por uma vara de medição, né? Comprida, foi entregue para João e dizendo: dispõe-te, essa palavra é aconselho-te, mede o santuário de Deus. Eu entendo essa medição do santuário de Deus como se fosse uma proteção. E eu vou explicar melhor. É algo que o Senhor não deixou ser profanado. Lógico que o santuário de Deus, aqui de maneira bem especial, está no céu.
o santuário de Deus não foi profanado, mas ele foi atacado simbolicamente. Talvez por isso foi medido, mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Quem são os que nele adoram? Os adoradores dos filhos de Deus. Somos nós. Se nós tivéssemos vivido no passado, porque isso é um contexto passado. Então, note que o Senhor pediu para medir, para calcular, para, sabe, reservar, mede o meu santuário, mede o altar. Esse altar aqui, muito provavelmente, é o altar de oração, de sacrifício, não de sacrifício, do altar de incenso, tá? Até porque a gente já falou outros contextos aqui sobre o altar do incenso, inclusive no início aqui, antes da primeira trombeta, né? Naquele momento ali no capítulo 8 fala do incensário, então muito provavelmente é este altar, tá? Então, e os que nele adoram, os filhos de Deus, os adoradores. Mas deixa a parte externa, literalmente deixa o lado de fora. O lado de fora também era considerado é, santo, tá? Mas Deus pediu para deixar do lado de fora, ou seja, não calcule. E ele ainda diz por quê. Foi dado aos gentios. E essa expressão gentios é aos pagãos mesmos. E eles pisarão nessa cidade, ou seja, na parte de fora, por 42 meses. Essa expressão 42 meses, profeticamente a gente usa um mês com 30 dias e cada dia um ano, então são 42 meses, 30 dias cada mês, 42 vezes 30 dá 1.260. 1.260 anos, porque um dia é igual a um ano. Se você quiser saber sobre um dia igual a um ano profético, você pode depois ler em Números 14, 34 e depois Ezequiel 4, de 4 a 6. Ali tem o princípio de um dia é igual a um ano profético. Então, nesse contexto, 42 meses. Eu quero ler outros textos que falam sobre 42 meses ou sobre 1.260 dias ou anos, para a gente entender qual era todo o contexto. Porque olha só, não existem 1.260 dias para uma coisa, 1.260 dias para outra, sempre é a mesma expressão. Então, 42 meses, um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 1.260 dias ou anos, eles vão estar falando sobre a mesma coisa. Então, quanto mais a gente souber sobre este assunto, a gente vai, vamos dizer assim, entender melhor sobre o que Deus está pedindo para João aqui. Tá ok? Eu quero ler com vocês ainda dois textos no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, mais na frente. Olha só, verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Mulher, em profecia, é a igreja. Ela fugiu para o deserto, ou seja, para um local solitário, aonde Deus havia preparado o lugar para que nele a sustentem por 1.260 dias. Percebe, queridos, que aqui, de maneira bem especial, Deus protegeu esse período aí do capítulo 11 é o sentido de proteção. Só que quando você, lógico, estudioso da palavra de Deus, sabe que esse período de 1.260 dias ou de 1.260 anos foi um período de perseguição. Você vê a Idade Média, quantas pessoas foram mortas, quantas pessoas foram mortas, perseguidas de maneira religiosa e destruídas. Aqui diz assim que os gentios pisarão e calcarão a cidade santa por 42 meses, ou seja, eles vão judiar. E essa cidade santa não entenda como literalmente, a gente está falando de coisas espirituais. Então, é a parte espiritual, é o povo santo de Deus que iria ser perseguido. Um outro texto aqui está no capítulo 14, no verso 12. Olha só o que diz o verso 14, perdão, verso 14. Diz assim, ó, e foram dadas asas
duas asas de águia para a mulher, para que fosse até o deserto, e foi sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então aqui a gente percebe o seguinte: primeiro contexto, Deus pediu para medir o santuário e medir os adoradores. Aqui, no verso 6, diz que a mulher, a igreja, foi arrebatada para o deserto, ou seja, para um lugar solitário, fora da vista da serpente. Também diz que foi acrescentado asas a ela, simbolicamente, para dizer que ela fugiu rapidamente. E Deus ainda a protegeu fora da vista da serpente. Só que o que a gente sabe é que houve muita perseguição. Ou seja, mesmo Deus protegendo seu povo, muitos morreram. E aqueles que morreram, o que eu quero deixar aqui é que não morreram abandonados. Olha só o que diz no verso, em Apocalipse capítulo 6, no quinto selo. Eu entendo que esse quinto selo cobre esse período aí. Olha só, Apocalipse capítulo 6, verso 9 diz assim: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar a alma daqueles que tinham sido mortos pela palavra de Deus. E eles clamaram em grande voz: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue? Note que Deus segurou, calculou, pediu para João medir. Por 42 meses isso vai ser pisado, vai ser perseguido. Vou livrar o meu povo, mas eles ainda assim vão ser perseguidos. Vou levar para o deserto, mas ainda assim vão ser perseguidos e mortos. Eu quero ainda falar mais, mas quem vai julgar vai ser Deus. Quem vai defender vai ser Deus. Então, aquilo que Jesus disse, não vos preocupeis com aqueles que podem matar o corpo, né, fisicamente, mas vos preocupeis com com aquele que pode lançar, perecer a sua alma no inferno. É só Deus que pode fazer perecer no inferno. Ninguém mais. Até Satanás vai ser jogado no inferno e vai ser queimado. Então só Deus pode. Só que Jesus ele fala para a gente temer a Deus, não temer aqueles que nos ameaçam. E o contexto aqui de Apocalipse capítulo 11 é isso. Note que eu ainda estou falando das duas testemunhas, perdão, ainda vou chegar nas duas testemunhas, mas estou falando aí do período da perseguição dos 42 meses. Eu quero ler mais dois textos que falam mais, um pouco mais sobre isso. Daniel capítulo 7, tá bom? E Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 7 diz assim: Daniel 7, versos 25, diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Quem são os santos do Altíssimo? Os adoradores que foram, que ali foi separado, né? Foi contado. Cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos, os adoradores, serão-lhe entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metades de um tempo. E aí, por isso que a gente calcula sobre 1260 dias. Quando você vai para Daniel capítulo 12, verso 7, diz assim: Ouvi um homem vestido de linho e estava sobre as águas do rio, e levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Ou seja, tudo iria acontecer depois disso. O que? O contexto aqui é Miguel se levantar. Miguel ainda não se levantou, mas esse período de um tempo, tempos e metade de um tempo, acabou. Nós entendemos que esse período começou em 538 e vai até 1798. O contexto em que a França ali, ele faz uma ferida de morte à igreja. Ele vai e prende o líder religioso em 1798. Então,
Até aquele período, a igreja perseguiu outras coisas, perseguiu tudo aquilo que era contrário. E hoje, por mais que a igreja dominante, né, exista e permaneça firme, né, cada vez mais forte, ela não tem aquele poder de perseguição que tinha no passado. A reforma protestante enfrentou isso. A reforma protestante mostrou que a Bíblia era a única regra de fé e prática, mas hoje a maioria das pessoas mal conhece a história da reforma protestante, mal conhece a história dos reformadores. Todos esses reformadores, eles foram líderes da igreja, saíram da igreja porque queriam que a igreja fosse reformada. A Bíblia tem um texto para isso. Eu já li isso sobre as sete cartas. Quero ler com você de volta e a gente vai. Apocalipse está indo para a parte final. Eu vou fazer os versos de 3 em diante. Primeiro a gente já aprendeu sobre os 42 meses ou os 1260 anos. Mas eu vou falar um pouquinho melhor depois sobre as duas testemunhas. Eu acho que com mais calma no próximo estudo. Eu disse que no próximo estudo eu falaria da sétima trombeta. Eu acredito que seja melhor falar ainda das duas testemunhas. Olha só o que, que você vê aqui em Apocalipse capítulo 2, verso 20, diz assim, verso 19. Aqui fala da igreja de Deus. A maior igreja que existe hoje foi a igreja de Deus durante séculos, durante milênios. O povo de Deus era daquela igreja. Não existia outras igrejas. Hoje existem várias igrejas, mas naquela época não existia. Quando você vê o altar, a Bíblia faz questão de dizer que ela foi dada aos gentios e elas pisarão por 42 meses. E a igreja que existe hoje foi essa igreja que pisou na Cidade Santa, que perseguiu os santos. Mas ela não foi, ela aqui foi considerada gentil pela Bíblia, mas ela não era gentil. Ela era parte da igreja de Deus, do povo de Deus. Por isso, os reformadores, todos eles eram líderes desta mesma instituição. Todos. O mais famoso é Lutero, mas Lutero não foi o único reformador, existiu outros reformadores. Olha só o que diz o verso 19, Apocalipse 2, verso 19 a 21. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço, e a tua perseverança, e as tuas obras, e são mais numerosas que as primeiras. Gente, se tem um sistema religioso que faz serviço, que faz obras, é este sistema. Orfanatos, asilos, casas de maternidade, escolas, hospitais. Eu faço parte de uma instituição religiosa, Igreja Adventista Sétimo Dia. Ela tem realmente escolas, tem hospitais, mas não tem asilos. Tem pessoas que são religiosas da nossa igreja que cuidam de asilos ou que até fazem parte de administradores disso, mas não é institucional. Não existe outro sistema maior do que esta igreja, a igreja que é mais forte hoje, a igreja de Roma, sobre isso. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, sabe? Asilos, orfanatos, casas de saúde. Não tem. São mais numerosas que as primeiras. Verso 20, mas o problema vem o verso 20 e o verso 21. Tenho, porém, contra ti que tolerastes a Jezabel, a que se declara profetiza, e assim mesmo, e não assim mesmo se declara profetiza, e não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisa sacrificada a ídolos. O problema é a idolatria. Idolatria que entrou.
É isso que a Bíblia está dizendo. Vocês têm muitas obras, mas o problema é que se tornaram como Jezabel e seduziram os meus servos. Esses servos aqui é o povo, seja os líderes, seja o povo também. E diz aqui, ó, a praticarem prostituição, porque comem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quis se arrepender da sua prostituição. Foi por isso que a reforma protestante apareceu. Deus não queria surgir outras igrejas. Deus queria apenas uma. Deus também não queria que o povo se perdesse. Aí o povo se separou. Percebe? Deus nunca queria nem que Adão pecasse, mas ele pecou. Deus não queria que houvesse dilúvio, mas houve dilúvio. Sabe? O original de Deus, a intenção de Deus, se você, quando você estuda, você percebe que o objetivo do Senhor foi sempre que o seu povo obedecesse. Mas o seu povo, o povo de Deus, cresce, se desenvolve, se fortalece, sabe o que que faz? Se apostata. A maior igreja que já existiu e existe até hoje, a igreja que por séculos e milênios era a igreja de Deus. Não estou falando agora do povo. O povo do Senhor está espalhado, está nesta igreja e está em todas as outras igrejas, inclusive na minha. Mas como instituição, esta igreja por séculos, poderia ter sido e continuado a ser a igreja de Deus. Mas ela preferiu perseguir. Perseguiu por um tempo, tempos e metade de um tempo. Perseguiu, tentou mudar os tempos e a lei. Quando você lê a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia romana, católica, ela tem os 10 mandamentos. Mas quando você vai ver a instituição, os 10 mandamentos da instituição não estão iguais às do Êxodo capítulo 20. Pode ler. Pode ler a tradução ecumênica, tá? Você pode ler a Bíblia Ave Maria, você pode ler a Bíblia de Jerusalém. Abra aí em Êxodo capítulo 20. Se você abrir em Êxodo capítulo 20, nessas Bíblias católicas, você verá os 10 mandamentos e ali você vai ver: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma. Nada. E hoje você vê muitas imagens e semelhanças. Muitos dizem, alguns líderes ensinam dizendo assim para o povo: não, mas isso aí não é para idolatria, é apenas para venerar. O problema é que a palavra venerar, ela pode significar duas coisas. Quando você vê um oficial, por exemplo, todo cheio de medalhas, e você tem um respeito, isso é uma veneração. Não é idolatria. De certa forma, eu já fui militar. Eu via meus comandantes superiores, eu os venerava. Mas a palavra venerar também pode significar, ela pode significar duas coisas: admiração, respeito, mas ela também pode significar idolatria, adorar anjos, adorar alguma coisa. E o problema de imagem não é fazer a imagem. O problema é fazer a imagem com o objetivo de servir, de adorar. E no segundo mandamento fala: nem das águas debaixo não as adorarás, e nem lhes dará culto. O problema de fazer a imagem: Deus levantou a serpente no deserto. Verdade. Mas era para adorar a serpente? Era para olhar para ela. Olhar. Então você tem uma imagem, você pode olhar para a imagem. Não é pecado. A serpente no deserto não era para adorar, não era para oferecer nada, era para olhar. E note, Deus deu ao povo de Israel isso, e até hoje o povo de Israel continua não adorando imagens. Então eu não posso pegar um texto para dizer aqui, ó, Deus mandou levantar a serpente no deserto. E hoje você não vê só a serpente. Você vê um bando de imagens sendo levantadas e, infelizmente, muitos ali não só olham, veneram no sentido de adorar, oferecem orações,
oferecem coisas, acendem luz para alguma coisa. Então, o contexto desta igreja foi por isso, dei tempo para que se arrependesse. Verso 21. Ela, todavia, não quis se arrepender. E por causa disso, por causa deste não arrependimento, houve essa ruptura e houve essa reforma, a reforma protestante. Lutero não teve outras reformas. O próprio Lutero praticava algumas coisas católicas. Porque o objetivo de Lutero nunca foi sair da igreja. Ele saiu porque não tinha como conciliar a fé da Bíblia com as idolatrias que estavam revestidas naquele contexto. É verdade que tem muita gente sincera em todos os lugares, inclusive na igreja católica. Muitas vezes são mais sinceros do que em outras igrejas ou da minha igreja mesmo. Muitas vezes a gente evangélico acha que é superior porque a gente não adora imagens. A questão é, nós seremos julgados conforme a luz que nós temos. Eu tenho luz para não me dobrar diante de nenhuma imagem. Mas se tem pessoas que aprenderam a vida inteira a se prestar, a se prostrar diante de uma imagem, não serão elas que vão ser julgadas, vão ser os líderes que as ensinaram assim. Porque os líderes, todos eles, podem perfeitamente, em vez de quando virem pessoas acendendo velas, eles poderiam dizer: olha, não façam isso. Oferecerem alguma coisa, não faça isso. As imagens aqui são apenas para vocês olharem, não são para vocês orarem, oferecerem orações, não são para vocês dobrarem seus joelhos. As orações devem ser feitas a Deus. Isso deveria ser um líder. Então, quando esta igreja estiver ensinando assim, então entenderei que as imagens ali são apenas para veneração no sentido de contemplar. Agora, o que hoje acontece, literalmente, é uma veneração no sentido de adorar. E nesse contexto, seja na Bíblia de Jerusalém, em Êxodo 20, seja na Bíblia Tradução Ecumênica, capítulo 20 de Êxodo, seja na Bíblia Ave Maria, Êxodo capítulo 20, lá diz que a gente não deve fazer isso. Segundo mandamento. Fora o quarto mandamento que fala sobre o sábado. Então, queridos, eu termino esse momento para dizer o seguinte: por 42 meses, por 1260 anos, o povo de Deus seria perseguido. Seria perseguido por um povo gentil, seria pisoteado. Mas Deus contou, Deus mediu. Essa medição significa proteção. Todos esses que morreram, todos esses que foram queimados, não foram e não serão desamparados. Serão ressuscitados no último dia. Você perdeu algum parente nesses dias? Eu perdi. Tenho certeza que o Senhor vai ressuscitá-lo no último dia. Eu não sou Deus, eu tenho falhas. Quando a gente fala que a gente tem certeza, a nossa certeza ainda pode falhar, mas a promessa de Deus não falha jamais. Confie no Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e no próximo estudo nós vamos continuar falando das duas testemunhas que enfrentaram este sistema, mesmo muitos morreram, enfrentaram esse sistema por 1260 anos. Tá bom? Vamos orar? Bondoso Deus, Pai querido, o nosso objetivo aqui não é falar contra nenhuma instituição religiosa. O Senhor teve e tem uma igreja, a maior igreja cristã do mundo. Por séculos, milênios, ela era a única igreja. Na verdade, o Senhor nunca quis que houvesse separação. O Senhor nunca quis que o povo de Israel se dividisse no passado. O Senhor nunca quis que houvesse igreja. Se o teu povo no passado fosse fiel, não haveria necessidade das igrejas. Mas, Pai, o teu povo tem falhado e às vezes falha constantemente. A gente sabe, Senhor, que os líderes serão julgados diferente do povo. O teu povo
está espalhado por todas as religiões na face da terra. Nos ajude, Senhor, como líder, e agora eu me incluo, porque eu sou um líder espiritual, a nunca falar mentiras. Nos ajude a, mesmo com sofrimento, a falar a verdade. A mesmo com medo de perder as coisas, a falar a verdade e confiar em Ti. E de maneira especial, Senhor, que todos os líderes que ainda existem hoje, de todas as religiões, se entenderem que estão fazendo errado, que eles possam cair em si e ensinar a verdade antes que o Senhor volte, para salvar as multidões que estão perdidas, sendo enganadas, porque não conhecem a palavra como os líderes conhecem. Pai querido, de maneira muito especial, abra a mente de todos esses líderes. Permita que sempre existam líderes sinceros, verdadeiros, honestos, e que o teu povo, espalhado por toda a face da terra, que foi perseguido naquele período por 1260 anos, mas que é perseguido hoje também, mas agora não mais como linguagem profética, porque já estamos nos últimos momentos, mas que o povo de hoje possa ouvir mensagens de salvação, mensagens de exortação e mensagens que serão transformadas vidas. Nos abençoe no dia de hoje. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.